Olá pessoal do 8º ano da Escola Najib, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para poder começar as atividades do PET 3 de língua portuguesa. Então nós já estamos no PET 3 e língua portuguesa vai tentar ajudar vocês através dessas informações que nós vamos passar. Então, para começo de conversa, nós precisamos saber, entender aí bastante sobre notícia, porque esse PET está trazendo essa novidade, ele vai falar bastante de notícia. Então vamos lá? Notícia é um gênero textual jornalístico, vem lá do jornal, e não literário, e está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, ele tem o objetivo de informar algo que seja real, que é veiculado pelos principais meios de comunicação, ou seja, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, dentre outros. Quais as características principais da notícia? Nós temos nas notícias as seguintes características. Ela tem cunho informativo. O que é isso? Ela tem o objetivo de informar. O texto foi criado, a notícia foi criada para informar as pessoas de alguma coisa. Os textos das notícias, eles são descritivos e ou narrativos. Eles têm textos, as notícias têm textos relativamente curtos. Se eu comparar, por exemplo, o texto de um livro, de um romance, o texto vai ser bastante grande, enquanto o da notícia é curtinho. Os textos, eles são veiculados, ou seja, eles são repassados às pessoas por meios de comunicação, por meio dos meios de comunicação. Nas notícias, eu tenho uma linguagem formal, ou seja, uma linguagem mais específica, mais bem trabalhada, bem escrita, sem erros, sem erros de ortografia. A linguagem ela precisa ser clara e ela também tem a forma de ser bastante objetiva. Temos na notícia textos com títulos, que podem ser título principal e auxiliar. Temos também na notícia o tratamento da terceira pessoa. Os textos são escritos em terceira pessoa. Você nunca vai encontrar na notícia eu ou nós, e sim eles, Então os fatos têm que ser bastante objetivos e o discurso lá tem que ser direto. Encontramos na notícia também, nas notícias, fatos reais, ou seja, do cotidiano, do dia a dia, fatos atuais, para que as pessoas possam ter interesse em ler. Estrutura da notícia, como é que eu monto, como que é que o repórter ele monta a notícia? A notícia tem normalmente 3 partes, que é o título principal e título auxiliar. O título principal, ele é também chamado de manchete, e é na manchete, nesse título principal, que vem grandão, em caixa alta, letra maiúscula, é lá que você sintetiza, é lá que o repórter, ou quem escreve a notícia, sintetiza o tema que será abordado. E também tem um outro texto um pouco maior, que auxilia o entendimento do título principal. Temos também a lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, é o primeiro parágrafo. E neste primeiro parágrafo, você deve encontrar lá respostas para essas perguntas. O que aconteceu, quem é que estava envolvido, quando é que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Trata-se, então, de um parágrafo em que todas as informações estarão contidas ali naquele parágrafo. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para que leia a notícia. Além disso tudo, nós temos também a terceira parte do corpo da notícia, que é o corpo dela. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, é uma parte mais extensa, onde você encontra ali os detalhes de tudo que você leu lá no lead. Há também uma dúvida muito comum entre as pessoas, que é a confusão feita aí entre notícia e reportagem. Qual a diferença entre uma e outra? São muito parecidas, mas há diferenças entre elas.
Na notícia, eu tenho textos informativos, né, com união de terceira e primeira pessoa. Pode aparecer pouco, né, mas pode ali a primeira pessoa. Na reportagem também. Na hora da publicação, né, a publicação da notícia ela pode ser veiculada na mídia, tanto falada, né, no caso dos telejornais, como na escrita. A reportagem também, ela pode ser repassada para o público, tanto na forma falada ou escrita. Agora, quando eu chego lá em temas, já há diferença aí, né? Fatos, na notícia, o tema principal são os fatos de importância imediata, de relevância imediata, fatos cotidianos e atuais. A reportagem já não é bem assim. Na reportagem eu posso ter temas diversos, como políticos, temas sociais, temas econômicos e temas culturais. Então, daí uma diferença entre notícia e reportagem. Na notícia, eu tenho uma linguagem formal, simples, clara e objetiva. Já a reportagem, eu continuo, né, com essa linguagem formal, uma linguagem clara, mas ela pode ser mais dinâmica. Na notícia, eu falo de fatos reais, atuais e cotidianos, do dia a dia das pessoas. Já na reportagem, eu preciso aí, né, ter uma interpretação maior dos fatos e dados narrados. Então, eu disse lá no início, né, que a reportagem ela é mais complexa, é bastante parecida com a notícia, mas ela é mais complexa. Então, vamos ao que interessa, que é o primeiro texto do PET 3. Que é esse aqui. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é a asfixia e afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. 70 pinguins de Magalhães, esfeniscos magellânicos, foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado, dia 27. As aves passam por necropsia nesse domingo, dia 28, mas a causa provável da morte é asfixia e afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praia da Bacia de Santos, PMP-BS. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras, que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e o que estava vivo. Na praia do Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para reabilitação e os mortos para necropsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, CEPRAM-R3 Animal, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas, ou seja, falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura, alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados, conforme a R3 Animal, chamada captura incidental, é uma das grandes causas de morte de animais marinhos. Ainda que não sejam alvo de pescaria, eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano, é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Bom, então vamos agora às perguntas. Primeira pergunta, letra A, pediu: que fato está sendo noticiado? O que está sendo o tema ali, né, da notícia? O que fala a notícia? Na B, pediu: em que local o fato noticiado ocorreu? Na questão A e na B, se você voltar lá no início da notícia, você vai perceber claramente, né, o que está acontecendo na notícia, o que foi narrado e qual local em que ela aconteceu. Na letra C, pediu:
O que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? O que foi o começo ali, né? O que deu motivo para que a notícia fosse escrita, fosse noticiada? Qual a linguagem utilizada na notícia? Será que eu posso dizer que a linguagem ali é informal? Né? Uma linguagem do dia a dia, em que eu usei gírias, usei termos, né, cotidianos, ou eu tenho que entender, né, eu percebo que ali foi uma linguagem mais formal, mais elegante, mais bem escrita? O que vocês acham? Qual a relevância desse tipo de notícia? O que é relevância? Relevância é importância. Qual a importância? Por que essa notícia foi escrita? Quem interessa, qual tipo de pessoa, né? Qual tipo de informação essa notícia vai ajudar? Por que ela foi escrita? E qual a importância dela para as pessoas? Texto 2, são 2 textos na verdade. O primeiro texto vai falar, os 2 textos vão falar sobre a dengue. Então o texto 1 o título é E a Tragédia da Dengue Continua. Cristiane Bonfim, da agência Einstein, 12/3/2020, às 14h38. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos dispostos harmoniosamente sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Mas os números de casos de dengue noticiados com frequência nos jornais ano após ano fizeram com que os pratos saíssem de cena para não virarem criadouro do mosquitinho listrado, explica a aposentada moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde, foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis. Texto 2. Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. A doença já matou 181 pessoas. Outras 201 mortes estão sendo investigadas. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, dia 10, pelo Ministério da Saúde e abrangem as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado, dia 4. Também foram registrados 15.051 casos e 3 mortes por chikungunya e 2.054 casos de zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá houve diminuição, mas de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização, ou seja, os números em especial das últimas semanas são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. Então vamos às perguntas. Qual o assunto tratado nas notícias? Nas duas aí, qual o assunto? Fácil. Qual o objetivo principal? Para que essas duas notícias foram feitas? Qual a intenção de quem escreveu? Foi fazer o quê? Qual a semelhança entre elas? O que tem, né, de comum entre as duas? E qual das duas notícias transmite mais confiabilidade? Qual é que dá uma ideia de que é mais, né, confiável, que é mais verdadeira? E por que ela faz isso? Então tá aí, né, 4 questões sobre o texto 1 e 2, sobre a dengue. Último texto, nós temos um texto aí que vai falar sobre a Maísa. Todo mundo acho que conhece a Maísa. Vou mostrar para vocês aí, só para vocês lembrarem quem é a Maísa. Então esta é a Maísa, né? Todo mundo conhece aí essa atriz que começou bem novinha, né, na televisão e que hoje é aí
um fenômeno, né, conhecido no Brasil e em grande parte do mundo. Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Então vamos ver o que a Maísa falou aí sobre a mídia. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar atenção mesmo. Recentemente, foi a vez da Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Então, nós temos aí, né, o que a Maísa colocou lá no Twitter. Não aguento mais não ter voz nessa casa. Eu quero ver Harry Potter e eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias. E mesmo assim, eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos. A revista Caras, né, que é uma revista famosa aí, que fala de artistas, colocou assim: Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Maísa desabafa sobre relação com a família em casa em suas redes sociais. Maísa então colocou assim: o que eu tuito, como a mídia quer que vocês leiam as coisas, o que eu recebo em troca. Então tem uns comentários aí, né, das pessoas lá no Twitter que respondeu, né, comentou o que Maísa tinha colocado. Maísa, na Bíblia está escrito: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Logo em seguida está: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai, ok? Pirralha, não sabe nada. Alguém, né, aí colocou isso para Maísa. Sempre teve tudo, nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa. Sinal que não recebeu educação. Então, nós temos aí 3 questões sobre essa publicação no Twitter da Maísa. Pergunta de letra A: o que foi noticiado no texto? Qual o assunto aí? O que foi passado nesses textos? A revista Cara teve uma atitude ética em relação à publicação Não Tenho Voz? Por quê? Então, vocês vão analisar o seguinte: a revista que publicou, né, falando aí da Maísa, será que ela foi correta? Ela foi sincera? Ela foi ética quando ela falou dessa forma da Maísa? Será que foi isso que a Maísa quis dizer? Ela tinha o direito, né, de publicar isso sobre a Maísa e a família dela? Respondam aí. E por quê? Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? Quando uma revista ou um veículo de comunicação qualquer coloca um fato, né, lá na notícia, qual deveria ser o papel dela? Ela tem que tomar partido? Ela tem que mentir? Ou ela tem que falar a verdade, informar as pessoas? Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com as atividades do PET 3, semana 2. Um abraço para todos e bons estudos.